Pai do Senhor, vocês estão bem? Vocês estão felizes com Jesus? Amém. A Lutinha, gente, não vem pra Lutinha. Se vocês olham para trás, olha esse sorriso. Não dá, não tem como, muito bom. Bom, eu nem sei por onde começar, então vamos começar pelo começo, né? Nossos líderes, né, estão testando aí de lançar a gente para começar a trazer palavras de meditação, palavras que vem tratando a gente internamente e que pode ser bom para o corpo, para a igreja, né? E hoje foi o dia de trazer, e hoje eu vou falar de Ruth, não daquela Ruth, mas eu vou falar da Ruth lá da história de Noemi, de Orfa. Mas eu poderia falar sim da nossa Ruth, ela é maravilhosa. Mas eu gostaria de ler com vocês Ruth, capítulo 1, do versículo 6 ao 13. Se não, o Cauã que faz tudo, vai colocar pra gente. É do capítulo 1, isso. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe. Porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado seu povo, dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estivera e as noras com ela. E indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. Até o 13. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, levantaram a sua voz e choraram. Disseram-lhe: certamente voltaremos contigo e o teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vós sejam por maridos? Voltai, minhas filhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido, ainda quando eu dissesse: tem esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperareis. Que linguagem maravilhosa, pegou comigo hoje, né? Eu tô nervosa. Até que viesse a ser grandes, deter-vos, por favor, sem tomar de marido. Vamos para a contextualização, né? Noemi, ela tinha 2 filhos e um marido. Os 3 morreram, não sabemos ao certo se foi uma guerra, mas os 3 morreram. E sobraram as mulheres da família, que era Noemi, Ruth e Orfa, né? As 3 ali sem seus provedores de seus lares, né? Que eram os homens. Até hoje os homens ainda têm a responsabilidade de provedor do lar, mas na época eles eram os únicos provedores do lar, né? As mulheres cuidavam do lar e os homens proviam comida, bem-estar e tudo que vem acompanhado com isso. E diante de tudo isso, a Noemi se encontrou num dilema. Eu amo elas como minhas filhas. Ruth e Orfa são como filhas para mim, né? Comiam o que os meus filhos comiam, bebiam o que os meus filhos bebiam e eram cuidadas por mim assim como os meus filhos eram cuidados por mim. E por amor, a primeira coisa que ela pensa não é fiquem comigo, sofram comigo. Esse fardo aqui é meu tanto quanto de vocês, eram seus maridos também. Vão sofrer comigo, mas não. A primeira coisa que ela diz é: vamos embora, eu não tenho nada para ofertar para vocês. E é muito difícil, né? A gente amar alguém e pedir para essa pessoa ir embora. Mas isso sim é amor. Quando a gente liberta essa pessoa, a gente libera ela para ter um futuro promissor. E logo depois, a Noemi, ela insiste para
para as meninas, eu vou falar as meninas, mas só se você não ficar Ruth e órfã o tempo todo. Mas ela insiste para as meninas para que elas vão embora. Porque de fato ela fala, eu não tenho filhos, mais filhos em meu ventre para vocês casarem, né? Para prover esse lar. E ela já era muito mais velha, não tinha chances. E as meninas ainda choram e pelejam e dizem que não querem. E depois ela insiste, por favor, vão embora, eu não tenho o que dar para vocês, aqui não tem futuro promissor comigo. Então, a órfã, ela decide ir embora. Ela dá um beijo muito, muito triste. Ela, em momento algum, fala que órfã se alegrou em ir embora, ou sentiu alívio. Ela foi com tristeza, mas ela partiu, né? E Ruth decidiu ficar com Noemi. Por amor a Noemi, por amor ao Deus de Noemi. Isso nós vamos ver um pouco mais pra frente, sem spoiler. Então, nós podemos olhar para a órfã e falar: como ela pôde abandonar quem ela amava? Como que ela pôde abandonar uma mulher que pegou ela para cuidar, que tinha um amor tão grande por ela, tinha um cuidado tão grande por ela? No lugar dela, eu faria totalmente diferente. Eu quando amo, eu faço tudo. Eu morro pela pessoa que eu amo. É fácil pensar assim quando a gente não está no lugar, né? É muito fácil a gente pensar que decisões difíceis como essa são tomadas por ego, por pensar somente no próprio umbigo. Mas elas estavam numa situação de extrema assim, calamidade. Como vai ser o nosso futuro? E órfã, para se preservar e também acatando aquilo que a própria Noemi pediu, ela decide ir. Mas Ruth, mesmo assim, mesmo sem perspectiva de futuro, mesmo sem perspectiva de algo melhor por vir, ela decide ficar. Ela decide ficar com Noemi. E às vezes a gente também pode olhar para si e falar: não, eu seria como Ruth. Quando eu amo alguém, eu sou fiel, eu persisto, eu insisto. Mas será que em meio à dor, à perda, ao sofrimento, a gente de fato escolheria ficar? Se a gente olhar para as áreas das nossas vidas, né, e falar: estou com problema na minha faculdade, eu vou ficar ou vou trancar meu curso? Só para respirar um pouco, tá pesado demais, não vale a pena. A maioria das vezes a gente escolhe trancar, né? Se a gente olha para um casamento, o casamento está dando tudo errado, e meu Deus, meu marido é uma bênção, para não falar outra coisa, ou o meu namorado está me estressando, a gente só briga. A primeira opção vai ser, não estou falando do meu, gente, estou colocando aqui uma situação hipotética, mas a gente pensa em ficar ou o nosso primeiro pensamento é ir embora? Essas são as reflexões. E trazendo mais para o meu eu, né? Porque quando o Marcos Paulo e o Lelê perguntaram se eu estava disposta a trazer uma palavra, e eu disse que sim, tremendo na base, mas disse que sim, eu achei que seria no ano que vem, né? Mas foi esse ano, e foi um mês depois. Quem foi chamado sabe, que pensou que era tipo, lá pra frente, mas foi tipo semana subsequente e a gente já estava aqui. Mas eu tinha alguns esboços de futuras pregações. Possivelmente eu traria um dia. É porque a gente que ministra louvor, a gente também prega de uma certa forma, né? A gente também fala da palavra do Senhor. Mas não tem 30 minutos falando, e a gente usa canções, é muito mais fácil. Mas o que o Marcos perguntou, e foi bem direto, foi: o que Deus está trabalhando em você? Ok, tudo bem, legalzinho até, tudo isso que mandou, mas o que Deus tem falado com você? E eu falei um tema, só que esse tema ainda está sendo trabalhado, eu falei: acho que esse tema ainda não está muito legal de trazer. E veio esse de Ruth órfã, que eu já tinha canetado no meu caderno, um dos meus cadernos, e passei para slide e tudo mais. Só que eu ainda estava com o coração meio que no lugar errado, com as intenções erradas para falar acerca disso. Eu acho que se eu trouxesse naquela época, o contexto que eu traria não seria 1% do que eu pretendo desenvolver hoje. Então, agora com o coração mais no lugar certo, eu tive que escolher
um lado que nem todo mundo acaba escolhendo, que é se expor, né? Se expor é muito difícil, é muito fácil eu olhar para o Bubu e falar, olha, Bubu, você desiste das suas coisas, você precisa melhorar, mas olhar para mim e falar, Érica, se você desiste das suas coisas, você precisa melhorar. Ou expor para vocês, eu sou uma pessoa que desiste das coisas. E de fato é isso que eu vou fazer essa noite. Eu sempre fui uma pessoa que desiste de tudo facilmente, né? Tinha um pavio muito curto, então tudo que me estressava, eu já logo cortava na minha vida. Eu não quero estresse na minha vida, tipo, bem desapegada. Acho que quem me pegou assim em 2022, recém-chegada aqui, percebia que eu até tinha dificuldade de iniciar relacionamentos, porque para estar essa vibe desapegada, eu não quero ter problemas em me relacionar com pessoas. E pessoas não trabalham, assim como eu dava trabalho de nada, ainda tudo. Fresno que vai ver, ele sabe disso. E eu sempre tive um pavio muito curto, então, resultado disso são 2 graduações interrompidas, né? Eu iniciei Tecnologia em Segurança do Trabalho quando eu tinha 17 anos na faculdade, tranquei, também tinha acabado de me formar, eu falei, eu preciso fazer uma faculdade, meu Deus do céu, foi também na euforia, no calor do momento, e tranquei, né? Eu trabalhava na área e quando eu saí já não fez mais tanto sentido continuar naquele curso e eu tranquei. Iniciei um curso técnico, aquele era tecnólogo, era uma faculdade, iniciei o curso técnico no ano subsequente, que foi, não vou falar nada para não entregar a minha idade, apesar de a maioria saber, mas foi a sequência dos meus 17 anos. Iniciei o técnico, não findou, fiz 3 meses, foi 3 meses, foi muito. Me estressei, gente, faculdade, jovem, é estressante. Presencial, então, você tem que lidar com um colega que só fala, coloca meu nome aí e faz. É de querer tirar os cabelos da cabeça. Escola também é um pouco assim, mas faculdade, você está pagando por aquilo. E aí você fica, eu preciso entregar esse trabalho, eu preciso fazer essa atividade para ganhar aquele mísero ponto que vai acalentar toda a minha nota no final do curso. Se eu for mal na prova, pelo menos eu tenho um pouco de atividades, né? E eu me estressava muito. Eu lembro que eu ficava até de madrugada fazendo trabalho. E aí sempre vinha um espertinho pedindo para colocar nome. E tinha que ter um número grande em cada grupo. Então a gente tinha que pôr o nome, né? E eu me estressava demais. No dia seguinte eu trabalhava no consultório odontológico. Então no dia seguinte eu acordava às 6 da manhã. Às vezes eu tinha que estar lá às 6 da manhã para alguma cirurgia. Então pensa, você vai dormir de madrugada, você chega no dia seguinte. Olha, eu dando minhas desculpinhas, tá? Pra falar porque eu tranquei. São várias desculpinhas. Mas tranquei meu curso. Iniciei minha faculdade de administração, porque dizem que administração faz quem não sabe o que é da vida, né? Não sabe o que é fazer? Faz administração. Foi o que eu fiz. Não sabia o que eu queria fazer, fui fazer administração. Eu ainda trabalhava no consultório odontológico, meu chefe sempre ofertava, então faz odontologia, a gente tem a metade, a gente dá um jeito, né? Por que você não faz? Você tem jeito para isso, a gente pode ver, né? Porque a faculdade de odontologia é cara. Mas não era para mim, eu continuei na administração. E foi o mesmo trabalho. Trabalho em grupo, eu me estressava, tinha que acordar cedo no dia seguinte, desistir e tranquei o curso. Hoje em dia, para não ficar só no passado, não falar, nossa, evoluiu, né? Não. Eu fui cadastrei na Open English, quem conhece é uma plataforma para aprender inglês, e só me cadastrei mesmo. Fiz umas aulas aí com o John, falei, amor, a gente vai focar. Não aconteceu, né? Porque depende de mim. Esse que é o problema, aquela coisa, no futuro só depende de você. Aí que tá o problema. Se eu pudesse entregar na mão de Jesus, estava tudo completo. Eu não ia ter nem história para falar para vocês. Mas até agora, eu mal toquei nessa plataforma, gente. E eu pago 120 por mês? Por aí. Mas amém. Aí é recente, mas a gente vai se tratar em nome de Jesus. E o meu outro tema, que não é nenhuma desistência, mas eu sempre fugi para não precisar desistir e nem depender que outra pessoa desistisse. Que todo mundo sabe que a família, formar família, me casar, né, constituir alguma coisa. Eu tinha muito medo, eu sempre tive muito medo, porque se a gente parar e olhar para a atualidade, são poucos casamentos que dão certo, né? E eu tô falando de dar certo de casamentos felizes e, ok, tem seus problemas, mas que se amam, né? Que se entregam ao outro, que abdicam de coisas uns pelos outros. E
conto de fadas, que se não for desse jeito, se não lembrei com os meus pés, eu não vou me casar, não vai com a aliança no meu dedo. E eu comecei cada vez mais, enquanto eu ia crescendo, me desenvolvendo, a abominar, assim, constituir família, sabe? São anos, né, de construção do casamento, são anos até de um namoro, né? E eu pensava, já pensou, eu constituo tudo isso, trabalho pra caramba, pra fazer dar certo, até transformo algumas coisas, mudo em algumas coisas em prol de outra pessoa. Esse era o meu pensamento. E no final não dá certo, e, pô, anos de vida dedicados a algo que não vai ficar em nada, né? Vai ser um vazio. E esse era o meu pensamento há um tempo atrás, acerca de constituir família. E o que eu tinha mais dificuldade, sim, 10 de 10 dificuldade, era manter amizades. Eu tenho, como eu disse anteriormente, eu vou sempre repetir, eu tinha um pavio muito curto. E às vezes eu ainda tenho que tomar muito cuidado com isso, né? Então, assim, me chateou, tchau. Era basicamente isso. Me chateou, tchau. Às vezes até não concordou com o que eu tô pensando, tá me enchendo o saco, tchau. Ou vacilou comigo, cara, não faço questão de você na minha vida. E era basicamente assim que eu pensava, quando o assunto era amizade, né? E eu cortava laços, assim, eu me desprendia muito fácil. Era assim, um dia era minha melhor amiga e tava lá comendo comigo na minha casa, e ela fez alguma coisa que me chateou, porque a gente não fica chateado com um desconhecido magoar a gente. É porque o desconhecido não tem nem poder de magoar a gente. No máximo fazer um comentário hostil que vai deixar a gente chateado. Mas ele não tem tanto poder assim. As pessoas que têm mais poder na nossa vida são aquelas que nós amamos. E mesmo assim, ainda com digamos assim, um limite assim, muito curto de tolerar erros, eu me desapegava dessas pessoas, eu cortava, e eu tava até pensando, eu falei, cara, como que eu consigo ainda, hoje em dia, né, cultivar amigos? Porque, de fato, agora eu tenho muitos amigos, assim, mais desses 10 dedos, né, vou falar igual criança, mais que 10 dedos. E isso é muito bom, e a minha resposta é Jesus, porque eu ainda continuo sendo um pouco tolerante com erros. Principalmente com os meus hoje em dia, né? Acho que isso é muito bom, ao mesmo tempo muito ruim, que a gente se cobra. Mas com os outros, eu consigo ser um pouquinho mais tolerante. Mas isso nem sei o que eu tô falando agora, né? No final. Mas amém. E faz um tempo, né, que a gente tá aí trabalhando no louvor. Anteriormente só ficava com a galera de quinta, que eram jovens. Os mais fáceis, né, gente? Ficava com os mais fáceis, era bênção demais, né? Mas hoje em dia, com a liderança do louvor, assim, em período integral, é uma mistura de socorro Deus, obrigada Jesus, socorro Deus na semana seguinte de novo, porque é um ministério meio trabalhoso, né? É um ministério que a gente lida com pessoas, a gente precisa ter a espiritualidade em dia, a gente precisa ter a vida com Deus em dia, e às vezes está tudo uma calamidade, né? Isso não é na minha vida, é na vida de alguém do grupo, e a gente precisa, né, tá ali para suprir, tá ali para ouvir, e ao mesmo tempo eram o quê? Até então eram 15 membros, 16 membros, para uma pessoa, eu ficava, Jesus, como assim? Eu tenho que lembrar de mandar mensagem durante a semana e eu não consigo. Ou às vezes o instrumento queimava, meu Deus, precisa arrumar um instrumento. Ou, meu Deus, fulano não vai conseguir tocar. Quem vai tocar bateria? Eu vou ter que fazer acústico. É uma loucura, gente. Isso eu não tô falando antigamente, não. É toda semana, mês inteiro. Mas é muito engraçado como tudo aquilo que me causa tanto estresse me causa tanto amor também. Né? Eu estava conversando com o Fred antes de vir pra cá, para visitar ele. E eu mandei o esboço, assim, eu mandei inteiro, né? Esboço não, eu mandei inteiro, meu Deus do céu. Eu preciso aprovar, né? Deus está aqui conduzindo com toda certeza, mas ele enviou um homem que é de extrema referência para mim, né? Assim como o Marcos Paulo, que não respondeu a minha mensagem. Vou lembrar disso. Assim como o Marcos Paulo é de super referência para mim, e eu queria muito saber a opinião deles acerca daquilo que eu pretendia trazer hoje para vocês. E quando eu falei essa ironia, que também é uma ironia que ele passa, que é o misto de amor,
um misto de estresse com amor, e eu tinha colocado amor e paixão. E aí ele me trouxe a definição de paixão, que paixão se trata de algo mais... Como podemos dizer? Estou tentando lembrar dele falando. Eri, a paixão é algo mais pro ego, né? É algo mais para mim. É mais por mim do que pela a coisa ou pela pessoa que eu estou apaixonada. E ele trouxe a palavra compaixão. E a compaixão é uma mistura de paixão e empatia, né? Eu me compadeço daqueles que estão comigo. E vice-versa. Eu me sinto muito amada no ministério em que eu estou. E é isso que me faz manter ali, graças a Deus. E aí, vamos lá para a pergunta de como é permanecer na decisão de permanecer. Eu não sei se eu disse, mas o slide estava aqui, isso é lá no final, amiga. Mas o slide estava aqui, que era o tema da pregação, depois de quase 20 minutos, o tema da pregação é escolha permanecer. Então, tudo isso é acerca da escolha de Ruth de permanecer, tá? Só para recapitular aqui, que eu não falei qual era o tema. E aqui, o tópico que eu levantei é como permanecer na decisão de permanecer. Porque às vezes a gente pode decidir permanecer em algumas áreas da vida. Eu decido permanecer nessa amizade, eu decido permanecer nesse casamento, mas como permanecer permanecendo? Continuar na decisão de permanecer nessas áreas da vida. Continuar decidindo permanecer em Jesus, em algum ministério que Ele confiou a nós. Essa é a dúvida. Então eu queria ler com vocês Mateus 26, versículo 39. Muito rápido, tirando. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Para mim, a chave para permanecer está no final dessa frase, que é quando Jesus está prestes a ser entregue para a morte de cruz, e ele está ali no Getsemane. Isso aí, ele está no Getsemane, e ele fala: Senhor, eu vou sofrer, eu sei que eu vou sofrer, o meu corpo vai sofrer com o que está por vir. Se possível, afasta de mim esse cálice. Se possível, não permita que isso aconteça. Porém, entretanto, contudo, todavia, que seja feita a tua vontade, não a minha. Então, para mim, a chave para permanecer é que nós entendamos e que nós tenhamos isso no nosso coração como filhos. Que não é a nossa vontade que precisa prevalecer, e sim a vontade de Jesus. Isso eu estou falando para filhos, que entendem que são filhos. Aqui é um filho chorando para o seu pai, com o coração angustiado, e falando: se possível, faça de mim esse cálice, porém que a sua vontade seja feita. E se nós estamos aqui na Terra para refletir o Cristo, a nossa vida tem que estar embasada em fazer a vontade do Pai. A comida e bebida de Jesus Cristo era fazer a vontade do Pai. Então, a chave para permanecer, a chave para escolher permanecer e continuar permanecendo é deixar com que seja feita a vontade de Cristo Jesus. Próximo tópico é: permanecer dói, desistir parece mais fácil. Desistir realmente, gente, o que eu estava conversando com o Presley, né? Ele falou, às vezes você falar que a escolha de Orfa foi horrível, ela foi egoísta, apesar de ter sido uma escolha baseada em uma insistência da parte de Noemi. E as pessoas vão pensar: meu Deus, está apontando o dedo, como assim? Ela estava num caos. Você não escolheria desistir? E de fato, eu escolhi desistir por muito menos. Eu dei exemplos aqui de coisas, querendo ou não, banais, é uma faculdade, é um curso, e eu escolhi desistir. Eu não consigo me colocar no lugar de órfã, sem perspectiva de futuro, e escolher permanecer. Então, eu nem posso dizer a escolha da órfã foi egoísta, não é bem assim, né? Porém, desistir não deveria ser a primeira opção. A primeira opção pode até ser, mas não deveria ser um pensamento constante pra gente, né? Desistir de uma amizade porque tá tendo ruído na comunicação, ou porque não posta mais foto comigo no Instagram, aí já não é mais da minha amiga, ou porque não...
calma, a gente tá com o pavio tão curto, né? Eu acho que isso de modo geral. O pouco já deixa a gente super, o sentimento aflorado, e não, já corta laço, já deixa de seguir na rede social, bloqueia do WhatsApp, multa lá tudo que tiver pra multar da pessoa, cortei da minha vida. Ou até no casamento. Gente, é um casamento, é pra durar a vida inteira. Se a gente tiver um pavio curto demais pra casamento, os índices de divórcio que estão altíssimos, o Press falou, não fale de índice se você não tiver o índice. Eu não tenho. Mas a gente, se colocar no Google, vai ver que o índice de divórcio é altíssimo. E eu creio muito que é por conta do pavio curto, né? A gente não tem tolerância tanto quanto as pessoas tinham antes, né? As escapatórias são muito mais fáceis, né? A gente escolher cortar laços é muito mais fácil. E as demandas, até para quem serve na casa do Senhor, também acabam sendo a primeira opção: fugir, ir embora, desistir, porque de fato é estressante. E às vezes a gente está servindo com o coração no lugar errado, né? Ah, eu estou servindo aqui, estou fazendo um favor pro Leandro, pastor Leandro, porque se eu não for, quem vai tocar a bateria? Se eu não for, quem vai dar a palavra da oferta? Se eu não for, quem vai servir no Kids? E realmente, se o nosso coração, ao servir na casa do Senhor, está vinculado mais a homens do que ao dono da casa, que é Cristo, realmente desistir vai ser uma opção para a gente, porque a gente está com o coração no lugar totalmente errado. E Deus pede, Jesus está pedindo para nós essa noite a repensar. Filhos, se vocês querem fazer assim como eu fazia, né? Se vocês querem ser o reflexo de quem eu fui, de quem eu sou, comece sendo filhos que obedecem o Pai. Mas para obedecer o Pai, a gente precisa conhecê-lo. E às vezes a gente acaba negligenciando essa parte, por isso que é tão difícil saber onde permanecer, né? Então, vamos para o próximo tópico, que é permanecer, é alinhar o coração com o do Pai. E nós vamos ler Romanos 12, capítulo 12, versículo 2. Se possível, não colocar na linguagem, eu não sei. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é uma das cartas de Paulo para os romanos, né? E o que ele está dizendo é, não se amoldem aos padrões desse mundo, em algumas versões como a minha, que provavelmente é NVI, que é o que eu costumo usar. Mas ele fala que não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E até coloquei aqui nos comentários, mas eu já estou já é 9:03, então vamos lá. Mas eu creio muito que nós estamos numa geração de fast food. É tudo para ontem, tudo precisa ser resolvido ontem, se não for, acabou. Se não for, acabou. Se não for resolvido para ontem, pulou. Se não for resolvido para ontem, eu quero muito tocar alguma coisa. Aí, se eu não aprendi isso, não instalou na minha mente, na primeira vez que eu postei no violão, desisto. Acabou pra mim. Ah, eu quero muito ali dar aula. Se na primeira aula um aluno falar que eu sou feia, chata e minha aula está sendo chata, eu desisto, eu vou embora e eu ainda vou falar poucas e boas pra mãe desse menino, viu? Então, às vezes a gente quer tudo para ontem, a gente não quer suportar processos, a gente quer que tudo aconteça de uma forma muito rápida. Eu quero vir aqui pregar e falar como o Marcos fala, como o Leandro, e eu não quero. Se eu gaguejar, desisto, acabou, nunca mais subo aqui, viu? Então, de fato, essa acaba sendo a mente do mundo, né? Desistir, troca pelo novo, o novo deu errado, troca por mais um novo, e assim vai, e assim vai. E a gente não forma laços, não fica relações, a gente não constitui um futuro com ninguém, a gente não constitui um futuro pra gente, porque desistir sempre é a primeira opção. E aqui nós temos Ruth como exemplo de escolha firme. E eu gostaria de ler com vocês Ruth, capítulo 1, do versículo 16 ao 17. Essa é a resposta de Ruth para Noemi, quando a Noemi insiste pela segunda vez que ela vai embora. E ela respondeu: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque onde quer que você for, irei eu.
E onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Escolher permanecer não era uma opção muito viável na vivência de Ruth, na situação que Ruth estava passando. Ela não tinha uma garantia de futuro, ela não tinha uma garantia de que as coisas dariam certo, e mesmo assim, ela decidiu permanecer. Ela decidiu permanecer porque ela amava Noemi. Mas, acima de tudo, ela decidiu permanecer porque ela amava o Deus de Noemi. Então, o amor é uma das maiores formas da gente permanecer. Se nós amamos alguém, nós amamos algo, nós vamos permanecer, nós vamos insistir, mesmo que dê errado 1, 2, 3 vezes. A nossa escolha precisa ser persistir, assim como Ruth, por amor. Hoje, somos desafiados a permanecer. Então, eu não sei se, assim como eu não sei se vocês têm alguma área da vida que exige que vocês permaneçam. Né? Se tem alguma área da vida que está desgastante, meu trabalho está um corre, meu chefe pega no meu pé, meus colegas não estão muito bem comigo, meu Deus do céu, meu namoro tá me irritando, não estou tendo tempo, tá tirando todo o meu tempo, vou desistir. Meu marido não deixa toda vez que eu deixo aquela toalha molhada em cima da cama, eu não aguento mais ter que ficar reclamando isso, acabou, vou desistir. Né? Meu ministério está me cansando, meu líder está me cobrando. Como assim que ele quer que eu tenha uma vida reta, que eu tenha uma vida condizente com a Bíblia? Está pedindo demais, nem ele é assim? Como que ele ousa pedir uma coisa que nem ele é? Não é mesmo? Em um chamado que não se cumpriu ainda. Senhor, você falou através de uma irmã da igreja que um dia eu pregaria, que um dia eu cantaria, que um dia eu tocaria, que um dia eu ministraria a aula lá no fundinho com as crianças, e até hoje não se cumpriu. Eu vou desistir, eu não vou nem me preparar, eu vou desistir, porque se fosse seu mesmo, você já teria me colocado no lugar que eu deveria estar. E aí a gente, mais uma vez, acaba desistindo. Então, eu não sei se qualquer um de vocês aqui estão com esse sentimento de querer desistir nessa noite. Mas, na dúvida, olha para Cristo. Leia as Escrituras. Ali tem resposta para tudo, né? A gente já na aula de teologia já descobrimos que Deus não fala sempre audivelmente. Ele já falou de forma audível para muitos personagens bíblicos aí, referência pra gente, mas é uma exceção, não é uma regra. A melhor forma de ouvir a voz de Deus é lendo a palavra, é onde Ele fala com a gente. Então, quando tudo estiver um caos, quando tudo parecer que não vai ser promissor, quando o futuro você olhar e falar: meu Deus, eu não sei nem porque você colocou isso na minha cabeça, Jesus, porque as coisas não estão andando, não está indo pro caminho que eu esperava que fosse. Então eu vou desistir, eu vou abandonar, eu vou... Não, eu tenho certeza que se a gente parar para ouvir a voz de Deus, seja através da palavra, seja numa oração no nosso quarto, falando com Ele, conversando e vendo qual é a vontade dEle, eu tenho certeza que desistir não vai ser um pensamento que vai persistir no nosso coração. Hoje em dia, como conclusão, eu retornei para a faculdade, né? Eu me formo em 2026, com a honra e glória do Senhor. Meu curso de inglês, eu já dei feedback no início, né? Que eu nem toco no portal. Mas em nome de Jesus, eu preciso estar lá até por 12 meses, gente, tô pagando. E eles não me deixam cancelar. Então eu preciso voltar. Um dia eu trago o feedback que eu voltei em nome de Jesus. E, né, com a minha aversão a constituir família, hoje em dia, tô aí com Jonas Brothers, meu futuro marido, e quero constituir minha família, quero ter meus filhos, e não tenho medo mais da incerteza do futuro, porque não há incerteza quando tem um Deus garantindo todas as coisas. E com relação às minhas amizades, não vou falar que tá na totalidade, não, senão eu vou falar, não, ele quer tá 10 de 10, vou poder confiar que ela sempre vai tolerar tudo. Mas eu sinto que eu tô muito mais tolerante com algumas coisas, eu procuro me reparar sempre, até demasiadamente. Acho que a Bruna tá cansada de eu chegar pós-culto e falar: a coisa que eu fiz magoou? Eu falei de um jeito te magoou? Não, Eri, tá tudo certo. Então tá bom. Amém. Porque, né? A gente
pra uma pessoa que não tava nem aí, porque assim, eu falei da galera, né? Falei dos outros que erravam comigo, eu cortava da minha vida. Mas o tanto que eu errava com as pessoas também, eu não olhava por esse lado. E hoje em dia eu olho e falo, eu erro com as pessoas, né? Então por que eu cobro tanto delas? Para que elas nunca errem comigo. Mas nem sempre esse é o meu primeiro pensamento. Na verdade, meu primeiro pensamento ainda é cortar todo mundo da minha vida, né? Mas, o segundo pensamento, eu penso, o que Jesus faria, né? Ele cortaria um amigo que beijou o rosto dele e depois traiu? Ele cortaria alguém que blasfemou contra ele, disse que ele não era o Cristo, disse que ele era um falso profeta? Ele cortaria ou ele continuaria persistindo, tentando ensinar uma outra vertente para aquela pessoa entender o que era o Evangelho? Então, na dúvida, hoje em dia, eu tento pensar um pouco mais o que Jesus faria. E nem sempre é de imediato, às vezes leva meses para eu pensar no que Jesus faria, né? Para de fato agir de acordo, condizente. Mas hoje em dia, depois que eu comecei a entender um pouco mais do amor de Cristo por mim, eu consigo até amar as pessoas de uma maneira muito mais sadia, de uma maneira sem enforcar a pessoa nessa relação, né? E eu tô falando em todas as áreas, seja família, seja amigos, seja namoro, eu consigo levar de uma maneira muito mais leve na maior parte do tempo, né? Isso é muito bom, isso é muito bom. E quanto ao ministerial, né? Eu ainda surto. Eu ainda envio textão no grupo. Eu ainda envio podcast de 6 minutos. Mas eu continuo persistindo. Esse é o meu jeito de persistir, é fazer dar certo. Persistir, a gente fazer dar certo, a gente tentar com todas as nossas forças fazer com que aquela área da vida dê certo. Não porque a gente quer o sucesso, mas porque a gente ama quem deu essas áreas da vida pra gente. A gente ama aquele que deu um ministério pra gente. A gente ama aquele que deu amigos pra gente. A gente ama quem deu um cônjuge pra gente. A gente ama esse cara que, mesmo sem a gente merecer, ele entrega coisas tão boas nas nossas vidas. E esse é o maior motivo para mim, para permanecer, é amar o Pai. E, consequentemente a isso, é querer fazer a vontade dele. Não é o tempo todo, eu não acordo o tempo todo querendo fazer a vontade dele, eu não acordo o tempo todo querendo falar com ele o tempo todo, principalmente quando eu sei que eu estou muito errada. A primeira opção é tentar fugir, mas ele vai lá, não tem. Falei, vamos conversar, temos pendências a tratar, seja através de alguém, ou às vezes ele mesmo me incomoda, ouvindo uma palavra, ouvindo um louvor, e fala, filha, eu tô aqui, a gente precisa resolver umas pendências. E isso acontece quase sempre. Mas, em meio a tudo isso, eu posso dizer para vocês que eu ainda tenho muitas áreas para melhorar, né? É uma pregação, mas é um pouco de testemunho, mas eu ainda tenho muitas áreas para melhorar. Mas eu já sou bem feliz com as áreas que Cristo me transformou, né? Muito feliz mesmo. Eu era, essa pessoa que vocês estão vendo aqui, eu era totalmente diferente. Eu ainda tenho muitas áreas para tratar. Eu ainda tenho muitas áreas para tratar, eu ainda tenho muita coisa para resolver na minha vida, mas eu já estou bem feliz com a obra que Deus está construindo aqui na minha vida. Eu quero muito que vocês olhem para a vida de vocês e façam esse overview, né? Que é fazer um mapa mental geral assim, das áreas que precisam ser resolvidas e não fugir delas, mas enfrentar, e não enfrentar sozinho, enfrentar com Cristo. Que tudo dê certo no final. Assim como deu certo para Ruth, ela encontrou Boaz, construiu família. Noemi, que não tinha perspectiva de futuro, teve um bom futuro, né? Foi cercada de amor. E assim como Jesus, que mesmo tendo que sofrer morte de cruz, o plano dele, que era o plano perfeito, foi findado. Ele conseguiu concluir, né? A gente é prova viva disso. A graça que ele nos deu é prova viva disso. E tudo dá certo no final, quando nós fazemos a vontade do Pai. E para concluir, eu gostaria de ler com vocês 1 João 2,17. Vou ler daqui. Depois a gente vai alinhar essas versões. Isso aí é para Marcos Paulo ler, eu não consigo, não. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Permanecer é uma escolha diária.
É como eu disse, ninguém acorda querendo permanecer o tempo todo. Seja num trabalho, nesse tempo de frio, sair quase de madrugada para trabalhar. Difícil permanecer, mas graças a Deus o boleto prende a gente ali. Mas que não seja só os boletos, que seja assim, que nós entendamos que até com o nosso trabalho nós conseguimos agradar a Deus, com a nossa vida, no nosso cotidiano, entregando Deus à nossa família, a gente consegue agradar a Deus, entregando Deus nos nossos relacionamentos amorosos, a gente consegue agradar a Deus, entregando a Deus em amigos espirituais, a gente consegue agradar a Deus. E nem sempre vai ser fácil. Mas, na dúvida, escolha como Jesus. Pai, que seja a sua vontade e não a minha. Surgiu mais uma dúvida? Escolha como Ruth, que persistiu ali em Noemi, persistiu no Deus de Noemi. O seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. E nem que você tenha que falar isso para o seu pastor. Ele está difícil? Está complicado? Mas o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. A missão que você tem aqui na terra é a mesma missão da minha. Eu estou contigo. Pode vir tempestade, pode vir chuva, pode vir o que vier. Eu estou contigo, porque eu creio que o Deus que está em você é o Deus que está em mim. E nós estamos trabalhando para o mesmo reino. E é isso, pessoal. Eu não sei quais são as áreas da vida que vocês precisam permanecer. Mas o que eu tenho para dizer para vocês é que quando nós amamos a Deus e nós entendemos o quão bom Ele é, e nós entendemos o quão boa, o quão perfeita e agradável é a vontade de Cristo Jesus para nós conseguimos permanecer nele, nós conseguimos escolher, fincar a nossa fé na rocha mais forte que tem, que é Cristo Jesus.